Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim. Você está no canal do Espiritismo Fácil e vamos seguir aqui no nosso estudo online da doutrina espírita, né, para suprir aí algumas dificuldades que estamos tendo pelo distanciamento social. E aí, esse estudo tem por objetivo, não, o objetivo dele não é substituir o ESD presencial, mas pelo menos já dar umas pinceladas e introduzir alguém que porventura queira começar no estudo do Espiritismo. Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula de número 16, vamos entrar no novo módulo hoje do ESD, que vai ser esse módulo 5, que é o módulo da comunicabilidade dos espíritos. Nesse módulo, o objetivo geral desse módulo é possibilitar o entendimento do processo de comunicação dos espíritos com o mundo corporal. Então, como esse fenômeno acontece, é isso que a gente vai, e até o porquê acontece, é isso que a gente vai estudar aqui nesse módulo, né? E aí tem uma passagem de João, aqui de Jesus, em João 20, 16 a 17, quando diz: Maria, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai aos meus irmãos e dize a eles: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, o tema que nós vamos começar a estudar hoje é esse tema aqui do roteiro 1, que é a influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e nos acontecimentos da vida. Isso é um tema muito importante para ser estudado, porque a gente vai conseguir entender exatamente até que ponto existe a intervenção dos espíritos no nosso dia a dia, como podemos trabalhar para aumentar essa influência ou diminuir essa influência, enfim. Vamos ver tudo aqui nesse capítulo hoje. Os objetivos são analisar a natureza da influência que os espíritos exercem sobre os nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida e refletir sobre os meios de neutralizar as más influências espirituais. Isso é uma coisa importante, porque a gente quer ser bem influenciado, mas a gente não quer que essas más influências participem do nosso dia a dia. Então, é justamente isso o objetivo desse capítulo aqui hoje. Então, ele tem algumas introduções aqui, eu já vou passar logo para a parte dos subsídios, que é onde está todo o nosso entendimento do que vamos ver hoje, né? E aí ele começa aqui nos subsídios dizendo: Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos foi: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ao nível de importância da influência dos espíritos no nosso dia a dia, quando eles respondem aqui que, de ordinário, eles que nos dirigem. Então, ele quer dizer que a maioria das nossas ações são orientadas ou dirigidas por esses espíritos, pelos espíritos, né? Tamanha a influência. E aí ele segue aqui dizendo: a resposta dada pelos espíritos não nos deve causar estranheza, pois, se analisarmos o assunto fazendo uma comparação com o que sucede em nossas relações sociais, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciação por meio das ideias que exteriorizam e dos exemplos que nos dão, do mesmo modo que as influenciamos com as nossas ideias e com a nossa conduta. Então, nós estamos inseridos num contexto social, e esse contexto social em que estamos inseridos, as pessoas que estão inseridas nesse contexto com a gente, elas influenciam os nossos atos e a gente influencia os atos delas. Então, assim também é na vida espírita. Esses espíritos influenciam os nossos atos. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele segue dizendo: o mesmo ocorre naturalmente com os habitantes do mundo espiritual, justamente isso que eu acabei de explicar. Pois são eles, os seres humanos desencarnados, que pelo simples fato de terem deixado o invólucro carnal, não mudaram as características de sua personalidade ou a sua maneira de pensar. Não é porque falecemos que viramos santos, né? Nós continuamos com as mesmas paixões, com as mesmas atitudes de quando estávamos encarnados. Então, a maneira de pensar segue a mesma, não muda porque desencarnamos. Só não temos mais esse invólucro carnal, né, essa matéria que nos prende aqui. Mas, fora isso, é a mesma coisa, né? Então, aquela premissa de que morreu e ficou bom, isso verdadeiramente não existe.
E ele segue aqui dizendo: assim somos alvo não só da atenção de benfeitores e amigos espirituais, incluindo entre eles os parentes e amigos desta e de outras reencarnações, os quais, vencendo o túmulo, desejam prosseguir auxiliando-nos, como também daqueles outros a quem prejudicamos, com os atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores existências, e que nos procuram para cobrar a dívida que com eles contraímos. Então, temos duas opções de convivência. Temos as pessoas que continuam conosco para nos ajudar e nos auxiliar, e temos aquelas pessoas que voltam, ou que continuam, né, que seguem conosco na missão de cobrar as dívidas, né, que são aí os nossos obsessores, ou cobradores de evolução, como costumam chamar, essas pessoas que estão ali próximos a nós, né, com quem temos uma relação. E aí, voltando aqui ao texto, ele diz: portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os espíritos desencarnados e encarnados. Intercâmbio esse real e constante. Ele é um intercâmbio que existe, ele é real e ele é constante, não tem pausa. Ele está sempre acontecendo. O Espiritismo torna compreensível o processo pelo qual se dá a influência dos espíritos no mundo corporal. Essa influência tem origem na possibilidade de transmissão do pensamento. Para que entendamos como o pensamento se transmite, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, é como se a gente tivesse, imagina assim, uma bacia cheia de gelatina, e todos os nossos pensamentos estão conectados através dessa gelatina, que é esse fluido universal que nos une, né? Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, essa comunicação via fluido universal, considerando que o fluido universal conecta todas as esferas, elas se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado ou desencarnado, ou vice-versa, né, do desencarnado para o encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Quantos de nós já não tivemos essa experiência de pensar em alguém e aquela pessoa liga para a gente, né? Ou ao contrário, a pessoa pensou e a gente liga. Enfim, essa conexão, ela não é por acaso. Provavelmente, da mesma forma como o som transmite o ar, nossos pensamentos foram transmitidos pelo fluido universal e nos conectou naquele momento com aquela pessoa que a gente estava lembrando, né? E aí ele segue dizendo que ensina a doutrina espírita que, por meio do perispírito, é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte. O perispírito, esse envoltório do nosso espírito que nos conecta o espírito ao corpo. Então, sua natureza etérea, né, a natureza do perispírito, não é que a isso obstaria, pois se sabe que os mais poderosos motores se nos deparam nos fluidos mais rarefeitos e nos mais imponderáveis. O perispírito era imponderável para nós que somos muito materiais ainda, muito materializados. Para os espíritos puros, esse perispírito, ele é matéria até grosseira, talvez a depender do mundo em que ele se encontra, né? Não há, pois, motivo de espanto quando, com essa alavanca, que é essa alavanca do perispírito, essa conexão, os espíritos produzem certos efeitos físicos que vemos, né, pancadas, objetos arremessados, porque é pela ação do perispírito que o espírito consegue fazer essas ações. É justamente o que ele diz aqui: atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Então, se a gente trouxer para a realidade atual da era digital, até via mensagem de texto, deve estar acontecendo comunicações espirituais por aí, né?
Então, deflui desses ensinamentos que os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida, por meio da transmissão de pensamento e por sua ação direta no mundo material. Tudo, no entanto, dentro das leis da natureza. Ele está frisando isso aqui, ó, dentro das leis da natureza. Essa possibilidade dessa influência que os espíritos exercem em nossa vida não é uma coisa sobrenatural, não é uma coisa inexplicada, não é um milagre, não é mágica, não é nada disso, está dentro da lei da natureza. Talvez uma lei ainda não estudada, não compreendida, ainda a ser desvendada, mas que ela está ali sim dentro dessa lei, não é mágica, né? Não é feitiçaria. E aí eles atuam de duas formas, tanto pela transmissão do pensamento, né, como pela ação direta no mundo material com esses efeitos físicos que ele já falou aqui um pouco antes, né? Ele segue dizendo que se a influência dos espíritos em nossos pensamentos é de tal intensidade que, ordinariamente, são eles que nos dirigem, como foi falado lá no começo, né, do estudo, na pergunta lá do Livro dos Espíritos, é preciso saber identificar a natureza dessa influência, a fim de que não atendamos aos alvitres dos espíritos imperfeitos, porque do mesmo jeito que podemos sofrer influências dos bons espíritos, vamos sofrer dos espíritos maus e imperfeitos também. Então a gente tem que entender a natureza dessa influência, né? E a pergunta aqui justamente é essa: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Indaga Kardec aos espíritos superiores. A resposta dos benfeitores da humanidade é um apelo ao nosso bom senso. Kardec, o bom senso encarnado, estava fazendo uma pergunta aos bons espíritos de como fazer essa diferenciação do tipo de influência, e aos espíritos respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Ou seja, a gente não vai receber nenhuma orientação para o mal, para a vingança, para mal-quereres, para atitudes de rancor ou raiva dos bons espíritos. Mesmo que a mensagem esteja assim, preenchida por palavras bonitas, por uma retórica muito envolvente, se o cerne daquela mensagem é algo do amar paixão, do amar atitude, de rancor e grosseria, com certeza não foi um espírito perfeito, um espírito bom que a influenciou. Ele segue aqui explicando que espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Porque muitas vezes podemos nos perguntar: se eu sou tão bom, tão disciplinado e tento ser bom o tempo inteiro e seguir essa boa influência, por quê que eu ainda assim sofro influência dos espíritos imperfeitos? Porque eles são instrumentos, tanto para pôr à prova a fé, então aquela persistência, manutenção da disciplina no bem, como também para testar o nosso bom senso, para saber se estamos ligados e conectados com a palavra, entendendo bem o que está sendo dito ou não, as minúcias das mensagens, se estamos atentos. Então, é para isso que serve essa influência também dos espíritos imperfeitos, né? Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Então, são provas. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm ao te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. E isso é importante, de só quando queiras o mal, que eles podem ajudar-te na prática do mal. Se eu sou um espírito bom, com bons pensamentos e boas atitudes, obviamente, esses espíritos que vão nos influenciar para o mal não vão achar brecha para nos influenciar, porque nós estaremos em outra sintonia. Então, se eu estou sintonizando com esses espíritos que estão me incitando à prática do mal, é porque eu sintonizo com eles, né? Porque eu quero o mal, mesmo até que às vezes inconscientemente, mas essa sementinha está ali. Então, se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo este pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, fazendo aquela figurinha do desenho animado, é como se tivesse um diabinho de um lado aqui e um anjinho do outro lado,
a gente está recebendo a influência dos dois a todo momento. E cabe a nós interpretar o que está sendo dito e escolher se vamos para o lado do anjinho ou para o lado do diabinho, né? É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Mais uma vez está aí o império do nosso livre-arbítrio, com o qual podemos decidir que caminho seguir. Depende de nós, né? Está aqui escrito, Deus confia a nossa consciência. Então está na nossa consciência essa decisão. Assim, compete exclusivamente a nós neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são bastante claros ao nos indicarem o meio para isso. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Então, é aquela questão do orai e vigiai. Está sempre orando e atento, né, vigiando os pensamentos, as atitudes e as influências, né? Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. O orgulho, nós sabemos que é uma das principais chagas da humanidade, e é nele que, basicamente, a maioria das vezes vacilamos. Então, é nesse defeitinho, nessa dificuldade maior que eles costumam nos atacar. Então, essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque a tentação vai estar aí, então não me deixe cair, mas me livra dessa influência má que me circunda, né? E aí o Espiritismo nos trouxe ensinamentos preciosos sobre a importância da nossa atitude mental no sentido do bem, para que não nos desviemos do caminho que nos compete seguir rumo à perfeição, que é a nossa meta. Então, todos seremos perfeitos. Essa é a nossa meta. Por mais imperfeito, espírito degradado, com problemas e defeitos que sejamos, nós vamos chegar à perfeição, que Jesus nos exemplificou quando esteve aqui. Mas o rumo que eu vou tomar, o caminho que eu vou tomar, o final é esse. Mas se eu vou seguir por uma estrada reta e chegar nesse objetivo mais rápido, ou se eu vou escolher uma estrada extremamente tortuosa, com buracos, lombadas, vales, enfim, vai depender de mim. A velocidade com que eu vou chegar nesse objetivo, né? Então, desse modo, é preciso aprender a disciplinar os nossos pensamentos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Disciplinar os nossos pensamentos. Então, temos que ter disciplina até nos nossos pensamentos, para assim podermos atrair os bons espíritos que nos auxiliarão a percorrer esse caminho, tornando-o menos árido e pleno de realizações espirituais. Ou seja, é a parte que nos cabe na realização dessa progressão, de sermos os nossos salvadores, porque a nossa salvação não vai vir de um terceiro, algum espírito, algum salvador que vai vir me salvar e me tirar dessa dificuldade que eu estou. A salvação vem de nós mesmos. E o primeiro passo para essa salvação, para esse rumo reto, na perfeição que vamos chegar um dia, é disciplinar os nossos pensamentos, porque através dessa disciplina a gente vai atrair os bons espíritos, e sofrendo as influências dos bons espíritos, nós vamos progredir cada vez mais rápido. Esse estudo é extremamente importante, porque ele traz a parte mais importante que eu acho aqui, é lembrar da nossa participação nessa influência espiritual, porque tendemos a deixar para os outros, como se fosse uma culpa alheia até as minhas más ações, e o Espiritismo nos chama a tomar as rédeas das nossas atitudes, da nossa salvação, ter essa responsabilidade dos nossos atos, entendendo as consequências que eles terão ao longo do nosso trajeto de vida. Então, é essa a importância. A gente entende que tem essa influência constante dos espíritos, mas qual influência eu vou sofrer vai depender só de mim. Então, era esse o estudo que nós tínhamos para hoje, uma síntese, uma pincelada nessa influência dos espíritos. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário ou sugestão, pode colocar aí embaixo. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo. Estou aqui à disposição
Divulguem o canal para quem tiver interesse de estudar, pode estar divulgando aí, para ter uma introdução no nosso estudo espírita. E nos encontramos em um próximo momento. Até lá!